Que máquina é essa, seu Sardinha? Esse é o carro dos meus sonhos. Se eu tivesse que escolher um outro carro qualquer, Lamborghini, Ferrari, qualquer um, eu não queria, eu queria esse aí. Esse tá bem legal, hein, Sardinha? Porque é o carro mais a minha cara, né? De um cara mais velho, que quer conforto, que não abre mão do motorzão, que é V8 biturbo. Esse é a tração 4x4, é o X-Drive, BMW 750i. Que ele parece preto agora, mas de dia é azul marinho, o interior caramelo. E é uma limousine por dentro, de tamanho, espaço, porta-mala, tudo. Só que faz de 0 a 100 em 4.3 segundos. Sim. Então é um carro que demorou muito tempo para ser lançado. A BMW fez uma prévia dele, um concept, cerca de 5 anos antes do lançamento. E quando lançou eu já fiquei louco pelo carro, já era um carro que eu queria. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu vi a possibilidade de comprar um carro desse nível. Enfim, e demorou muito, você viu tanto de dificuldade. Nós vimos uns 300 carros, para mais. E aí foi selecionava 2, não dava certo, o outro não dava, o outro, né, só faltava ter... Até leilão, que é mais barato, ficou 7 mais caro. Você fala, não é possível. Mas enfim, aí fomos numa concessionária da Porsche daqui. Eu olhei, entrei e tal, você viu, você mesmo falou pra mim, essa é mais a sua cara. Que tinha uma Panamera, que era um outro carro dos sonhos também. Eu não sei, cara, alguma coisa nesse carro tava muito mais a minha cara, sabe? E eu sonhei muito com ele, né? Eu queria um interior diferente do preto. Parece uma bobagem pra todo mundo, mas é que já, né, pra quem já teve só carro pau velho, aí tivemos um Honda Touring, pra você superar aquele carro é foda, né? É. Tenta ligar um pouquinho ele assim por fora só pra eu filmar, pra mostrar pra galera, depois já ver o interior, que pra mim o interior é imbatível. E que tá bem escuro já, né? Não é o cara. Vamos conhecer o interior dele. Vamos cair pra dentro. Galera acompanhando aqui ainda o interior do carro do Sardinha. Pô, esse carro é... cara, maravilhoso. É quase tão bonito quanto o meu Cadillac, viu, Sardinha? Parabéns. Esse Cadillac é muito legal, velho. Muito legal mesmo. Fiquei impressionado com aquele carro. Não, e esse carro combinou com você porque você queria um carro muito espaçoso, com conforto e motor. Entendeu? E motor ao mesmo tempo. Então um carro, cara, perfeito interior. Enfim, aqui uma das coisas interessantes e legais aqui dos Estados Unidos é realmente você não precisa descapitalizar tanto, né, igual no Brasil, para ter um carro realmente muito bom. Muito bom, até porque aqui não tem aqueles impostos caríssimos, né? Se você tem um carro muito caro no Brasil, você sabe que 4% aí, acredito que essa porcentagem é só de IPVA, né? Então se você tiver um carro de R$500 mil, né? Enfim. E aqui tem uma série de facilidades, né? Por exemplo, Sardinha, quando a gente foi comprar esse carro na Porsche, é um carro 2016, e ali a gente já tem toda a noção de imposto, que é 6,5%, e a gente já sai com a placa, já sai emplacado. E pasmem, né, gente? Você é dono da sua placa. Então toda vez que se o Sardinha for trocar esse carro, ele vai só tirar a placa dele e colocar no outro e pagar $100 para transferência e nada mais. E ele já pode sair andando com outro carro. E assim sucessivamente. Não tem mais nenhum outro valor que ele porventura venha a pagar. Então isso é uma coisa bem interessante. Interior caramelo maravilhoso. Parabéns, viu, Sardinha? Que show, cara. Que show. Realmente ele é bem melhor do que eu esperava. Eu já esperava um carro, já li muito sobre ele, né? Cheguei aqui, você sabe, eu já cacei ele de primeira. Mas eu não esperava que ele fosse tão, sabe assim, um carro diferenciado. Porque esse é o mais luxuoso da BMW. O 850i, que é o Coupé novo, ele é mais tecnológico e tudo mais, mas tem painel digital igualzinho. Olha lá, ó. Comfort dele tem um Icon, ele muda toda a programação de suspensão, freios e motor e transmissão, e já coloca o painel diferente para você. Sim. Que é de economia. Tem o Comfort, que é o básico em milhas e tudo mais, ou o Sport, ele avermelha tudo e põe o gráfico mais agressivo para você entender que os números são mais rápidos. E aí ele divide de 40 em 40 milhas lá e tal. É bem legal, cara. Launch control, tudo. Se sai da faixa, ele estabiliza pra você. Ele freou. Ontem eu saí com ele.
caminhão na frente, tirei o pé, cruise control, ele mesmo freia e freia até parar. Ele para pra você, sabe? Fiz uns curvão também, muito na mão. Tem ele não é um carro que levanta a traseira assim, sabe? Ele não tem dobra da carroceria, ele é bem no chão mesmo. E ele é tração 4x4, esse é o X-Drive. E a tração 4x4 traz equilíbrio até na chuva e tal. Então ontem, por exemplo, eu pisei na chuva, ele traciona, dá uma cavalgada, uma cutucada no chão, mas ele não sai. Ele cutuca reto. É muito mais seguro, né? E o V8 biturbo com o X-Drive, ele tem meio segundo mais rápido. O outro é 4.8 e esse é 4.3, que é igual ao Panamera. Só que um carro de 2 toneladas e 200, 2 toneladas e 100, acho que. Tô vendo lá, ó, tem reflexo aqui, você não tá vendo aí, mas aqui eu tô vendo o reflexo da milhagem e ele já te dá aqui também, né? Olha lá, 45 milhas, essa é a velocidade máxima do local. Ó, agora passou 35. Sim. Ele já marca tudo automático. A gente tá mostrando isso, galera, é porque muita gente do canal aqui gosta bastante de carro. Aliás, é raro a gente achar uma pessoa que não gosta de carros, né? Então a gente tem tudo que a gente traz de novidade para vocês, é interessante falar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, de repente, já deixa nos comentários. Eu em breve vou mostrar para vocês um carro que eu comprei muito legal, cara, é um Cadillac V8 também. Foi um achado, né, com o pessoal da Car Vips. Pessoal bem interessante também, até para quem vier para os Estados Unidos. Vou deixar o contato dele aqui na descrição desse vídeo. Mas é isso, parte interna, de repente outros dias aí a gente faz outros testes com o carro que vocês vão gostar. Eu tô bem curioso para saber, porque eu praticamente não sei nada desse carro. Para mim, eu sei que ele é muito bom, mas tem muita novidade, muito botãozinho aqui que eu não tenho nem noção do que vai ser. Cotovelo apoiado ou não apoiado. Primeiro você tem que conhecer a história do esporte, história de alguns tipos de máquinas que foram inventados no início dos anos 60. Na década de 60 existia uma academia muito popular nos Estados Unidos, que era um bequinho chamado assim Gironda's Gym, que era proprietário, chamava-se Vince Gironda, que é um bodybuilder da old school mesmo, da década de 40, que ele competia junto com outros ídolos do esporte, só que ele não tinha grande expressão entre os caras Mr. America, Mr. World, Mr. Universe, etc. E não tinha ainda um Mr. Universe nessa época, só existia Mr. America e tal. E esse Vince Gironda é um grande guru, aqueles caras autodidatas que gosta de experimentar, mais ou menos como eu, né? Que eu tento sempre fazer umas adaptações de biomecânica dentro da ciência, mas aplicada para um monte de biologias, já que eu tenho aí 30 e tantos anos de carreira com tantos alunos, que normalmente você vai pegando cada um com uma biomecânica que você pode adaptar para ele. E assim como eu quero que você adapte para você. Que aí você vai descobrir que não existem exercícios errados, existem exercícios mal adaptados para você ou para as outras pessoas. Porque a biologia é muito variável, como eu costumo falar sempre. E o Vince Gironda tinha alguns móveis jogados, como toda academia, uns móveis velhos jogados, umas cadeiras e tal, e tinha um púlpito. Púlpito é aquela bancada no qual um palestrante coloca a sua oratória e bate em cima da mesa, xinga, briga e puxa determinados assuntos para uma galera. E esse púlpito tinha a sensação de estar jogado, e o Vince Gironda fazendo umas roscas, os bispos, ele olhou para o púlpito e tem aquelas ideias brilhantes de cara que é louco para caçar movimentos e tudo mais. Ele foi lá, apoiou a barra, o cotovelo com peso leve e fez alguns movimentos nesse púlpito, que era o cotovelo apoiado, e adorou o movimento.
E ele começou a passar para os alunos dele para fazer os testes tradicionais que todo professor de educação física deveria saber, que é fazer testes pequenos, sem arriscar, obviamente, a segurança dos alunos, mas ir testando com a maior quantidade de pessoas possíveis para fazer uma tese própria, o seu jeito de levar aquele movimento ou aquela ideologia. E ele começou a passar para os grandes atletas da época, e o grande atleta dele da época chamava-se Larry Scott. E o Larry Scott foi o primeiro Mr. Olympia em 1965, e 66 ele ganhou também. Na década de 60 era um grande fisiculturista, um loiro muito inteligente, e hoje em dia todo mundo conhece a história dele como um homem, um good man, né? Um cara bom, um good guy. E o Vince Gironda passou para ele, só que o Larry Scott levou muito isso a sério. E aí começou a fazer um monte de adaptações de movimentos com o cotovelo apoiado. E aí eles foram colocando uma almofadinha em cima do banco, pegaram uma almofada abdominal, colocaram em cima do púlpito e foi desenvolvendo. E o Larry Scott fez um treinamento específico, depois de anos de especificação nesse movimento, que chama-se Preacher Curl, ou seja, o banco apoiado, né, entre aspas. Virou o banco Scott porque ele colocou 5, 6 movimentos só com o cotovelo apoiado. Seja com dumbbell, na parte vertical do banco, o banco virado ao contrário, assim, e você apoiado e fazer um movimento vertical. Isso é muito interessante. Tem alguns vídeos meus velhos aí na Sardinhas Gym, que lá eu tenho tudo, né? Não é como essa academia aqui, mas lá eu tenho tudo assim como foi feito originalmente. Então, nesse banco Scott, se percebia que os bíceps do Larry Scott se desenvolveram muito, e as proporções entre bíceps e antebraço ficaram muito bonitas, porque foi descoberto ao longo, passar do tempo, que esse músculo braquial, este músculo, ele fica entre o bíceps e o tríceps, e ele faz as flexões e extensões do cotovelo junto com cada um. Então, quando você faz uma super série de bíceps e tríceps, o braquial trabalha junto com os dois movimentos. E aí foi descoberto pelo feeling, pela sensação de pegada, que você apoiando o cotovelo, você usava menos o braquial. E aí começavam a colocar em pauta que os movimentos no banco Scott eram mais isoladores para os bíceps do que as roscas diretas, roscas alternadas e roscas que você faz sem apoio do cotovelo. E isso foi preconizado depois, no início dos anos 90, que eu inclusive fiz alguns cursos de biomecânica, e entre eles com o Júlio Serrão, com grandes nomes, Gilmar Pinto Guedes e tudo mais. Meus professores, um abraço para vocês, muito obrigado, mestres. E eu aprendi que quando você apoia o cotovelo, realmente, até por eletromiografia, foi colocado em pauta durante muito tempo, que quando você apoia os cotovelos, os movimentos são mais isoladores, contraem mais os bíceps nas duas cabeças dele, e o braquial é menos acionado, assim como o braquioradial. Só que os flexores são mais acionados, porque você isola justamente. Então pega um pouco mais um e tira um pouco do outro. Nessa máquina que se apoia o cotovelo, mas você fica vertical, tem a tendência a isolar um pouco mais os bíceps, mas se vai pegar o braquial, vai. Não tem como você isolar um músculo sem trabalhar outros simultaneamente. E no caso, nós estamos aqui para explicar para vocês. Então, vou dar um exemplo. Se eu fizesse essa mesma rosca sem o apoio, sem o apoio, não está apoiado, Então, eu vou fazer um movimento. A biomecânica não fica das melhores, porque a máquina foi feita para apoiar. Mas aqui, eu uso mais o braquial, junto com o bíceps e o braquioradial, para fazer a flexão de cotovelo. E se eu apoiar o cotovelo, o braquial vai ser usado um pouco menos, e isso traz uma sensação melhor de contração do bíceps. Você fica até difícil de você completar a parte concêntrica em muitos casos no banco Scott. No meu caso, por exemplo, eu tenho epicondilite lateral. Se você tem epicondilite lateral como a minha, você vai ter grande dificuldade para fazer o banco Scott em qualquer banco, ou mesmo nesse aqui. Esse aqui eu apoiei só na pontinha. E se eu apoio o tríceps inteiro, eu não aguento de dor. E se você tem epicondilite medial, provavelmente os movimentos mais supinados são mais difíceis, e quando você aperta mais o polegar, você tem uma certa facilidade, porque aí vai usar mais o braquial, o braquioradial, e fazer a flexão de cotovelo com o auxílio desse músculo tão importante. E se você apoiar o cotovelo, ele não vai usar tanto. Então a epicondilite lateral, para mim, é ruim o banco Scott, ou qualquer outro movimento, seja Scott horizontal, Scott vertical ou Scott perpendicular. Todos os movimentos que você apoia o cotovelo têm uma tendência a
pegar um pouco mais, no caso, o seu problema de epicondilite lateral e epicondilite medial nos cotovelos, em que você faz a pegada supinada e não vai apoiar o cotovelo, ou apoiar, não tem grandes diferenças. Muitas pessoas que têm epicondilite medial conseguem fazer banco Scott com certo conforto, se fizerem com a barra W. Então, se você tem algumas dores, se você tem uma tendinite, por exemplo, nos flexores do dedo ou nos flexores lunar do carpo, então use a barra W, porque aí você, ao invés de você fazer a pegada totalmente supinada, ela vai ficar meia pronada, e isto alivia bem a dor. Outro detalhe, se você tem síndrome do túnel do carpo, né? Que é o túnel do carpo, é um anel que recobre os flexores e extensores do dedo. Quando você tem a síndrome do digitador, né? Que você dobra o punho para fora, porque o teclado é reto. Então você, por exemplo, um bodybuilder com os braços abertos, costa encostando no tríceps, é difícil para você teclar reto. O certo seria o teclado assim, ó, em V, para você teclar assim, ó. Por quê? Porque você assim, você dobra. Então você quebra o túnel do carpo, você esmaga os flexores e ainda faz as flexões de dedo. Então, muita gente tem síndrome síndrome do túnel do carpo por causa disso, de insistir na digitação e não faz na verdade, não é abdução, né? Porque na adução de ombros, você tenta fazer, mas não consegue, muito difícil, principalmente para quem é avantajado de tronco. Então esses toques vão para vocês descobrirem que em muitos movimentos você pode mudar um pouquinho, aliviar a sua dor e continuar com o seu progresso. Você vai continuar hipertrofiando. Lembrem-se que musculação é hipertrófica 100% do tempo. O que você precisa fazer é adaptações de biomecânica para você, que não é para o vizinho. E você fazendo essa adaptação, você não deve e não pode parar de treinar por causa de uma ou duas dores. Você vai intensificar o seu treino em outro ângulo, vai ter progresso, porque aí você consegue manter o teu físico, manter o metabolismo e mantém todos os nutrientes e anti-inflamatórios naturais indo para a inflamação, porque está sendo treinado em volta. Se você vira sedentário, aí é que realmente não é a didática certa para me te passar. O professor de educação física tem que fazer adaptações e falar para a pessoa, não pare com o seu exercício. E é o que eu faço aqui na musculação. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse vídeo foi um vídeo sério para falar para vocês os detalhes sobre flexões de cotovelo com ou sem apoio. O que fazer? Só você deve saber com experimento, erro e acerto. Sejam muito bem-vindos. Se inscrevam no meu canal. Eu tenho certeza que eu vou passar sempre o meu melhor, nem que for em 15 minutos, mas em meia hora eu vou passar o meu melhor para vocês todo santo dia, tá bom? Dê o seu like, ponha seu comentário que pode virar uma pergunta para um próximo vídeo. Um abraço.